4 fatos sobre o famoso, o bambambam, que é o Monjaro. Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Esse nosso canal é algo que eu e o Gabi a gente já estava querendo fazer há muito tempo, vocês já vinham pedindo pra gente e finalmente ele saiu. A gente vai começar a produzir aqui muitos vídeos, muito conteúdo para vocês. E aqui é um lugar que a gente consegue, por ter mais tempo de vídeo, a gente consegue aprofundar melhor o conteúdo com vocês. Então a gente vai trazer aqui conteúdo sobre medicação, sobre canetinha, sobre comportamento, sobre tudo que vocês querem saber relacionado a essa jornada de perda e manutenção de peso. E vocês sabem que eu adoro falar pelos cotovelos, né? Então, graças a Deus, aqui vai ser o meu lugar que o Gabriel não vai me xingar para eu falar mais rápido, não vai me cortar, porque eu adoro falar, eu vou falar pelos cotovelos. E, por favor, desde já, vou pedir like? Acho que sim, né? Tem que pedir like. Então, Não, nada de pedir like. Nada de pedir like. Então não precisa pedir like, mas sabe o que eu vou pedir? Eu quero pedir pra vocês que, se vocês tiverem dúvidas, me mandem, tá? Mandem aqui no YouTube, mandem no Instagram, mandem no TikTok, porque eu adoro responder. Às vezes eu demoro, tá? Que as demandas estão altas, mas eu vou responder todos vocês. Antes de começar esse primeiro vídeo, vocês precisam saber uma coisa sobre mim, tá bom? Eu tenho um TDAH leve, mas, apesar de ser leve, ele é o suficiente pra não me deixar concluir uma linha de raciocínio sem ter um guia, tá? Então, assim, vocês sempre vão me ver com um computadorzinho, que aqui está o roteiro. Então, eu vou falar pra vocês, vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu tô, né, dentro do roteiro, ver se eu não fugi demais. Então, vocês têm que saber disso, que isso vai... Meu companheiro que vai estar presente em todos os vídeos. Bom, vamos lá, então. Deixa eu só me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Lisandra Lisboa, mas eu prefiro que me chame de Liz. Eu acho que fica mais íntimo, tá? Lisa Lisboa, eu sou endocrinologista e cofundadora da Clínica Valevi, junto com esse ser que vocês não conseguem ver, mas tá aqui do outro lado, meu sócio e marido, que eu amo de montão. E então a gente criou esse canal aqui da Valevi no YouTube, que nem eu falei antes, para trazer muito conteúdo para vocês, tá bom? E hoje, nesse vídeo de hoje, sem mais enrolações, o que a gente vai falar? 4 fatos sobre o famoso, o bambambam, o que todo mundo tá atrás, que é o Monjaro. 4 fatos que vocês precisam saber. E eu tenho bastante convicção que vocês não sabem. Fato número 1 que eu quero falar pra vocês. A pergunta que eu recebo no dia sim e no outro também. Quanto que eu vou perder de peso se eu usar apenas um mês de Monjaro? Ou ainda no primeiro mês de tratamento, quanto que eu vou perder? Eu sempre vou trazer pra vocês aqui respostas baseadas em evidências científicas. O Gabriel tá ali me falando que eu tenho que botar o cabelo pra trás, tá? Então eu botei, tá bom assim? Não. Então tá. Eu sempre vou trazer aqui pra vocês, baseado nas melhores evidências científicas, tá bom? Então, sempre quando eu for trazer uma resposta, eu vou trazer do estudo científico. Se eu quiser botar minha opinião, depois eu digo, ó, essa é a minha opinião, tá? Porque a opinião é diferente de evidência científica, tá bom, pessoal? Olhando os estudos científicos, e quando eu falo estudo científico, eu olhei principalmente o SURMOUNT-1, que é um estudo ali da tirzepatida, a substância do Monjaro, né? Que foi o estudo clássico que avaliou a tirzepatida em pacientes com obesidade versus o placebo, e aí viu quanto que os pacientes perderam ao longo do tratamento. E daí quando a gente pega esse gráfico, no primeiro mês de tratamento, com a dose de 2,5 miligramas por semana, a perda de peso dos pacientes foi, em média, de 3 a 4%. Não 3 a 4 quilos, 3 a 4%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se tu tem 100 quilos, tu vai perder em média 3 a 4 quilos. Agora, se tu tem 60 quilos, eu não sei quanto é que é 4% de 60. Me ajuda, Gabi? 3? 2 e pouco, acho que 3. 2,6, acho. 2,6, tá? Então, se tu tem 60 quilos, 4% seria mais ou menos 2,6. Vamos pensar de 2 a 3 quilos, certo? Então, essa porcentagem varia de acordo com o peso que tu tem e o peso que tu precisa perder. Ah, meu Deus, mas isso é muito pouco. Eu achava que eu perdia 10, que eu perdia 5. Tá todo mundo falando que essa medicação é revolucionária. Pois então, gente, esse aqui é o primeiro puxão de orelha, pode-se dizer assim, que eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Essa não é uma medicação pra tu usar um único mês.
Realmente, assim, pode ser que em um mês tu perca muito mais peso do que isso? Pode, porque esse dado que eu tô trazendo é um dado de estudo científico. O dado da vida real, às vezes, é diferente. Então, tem pessoas que perdem muito mais, tem pessoas que perdem até menos. Mas, sinceramente, se tu é uma pessoa que tu tem bastante peso a perder, vamos pensar aí, no mínimo dos mínimos 5 quilos, né? Mas para mais, assim, pelo menos uns 10 quilos, usar um único mês de Monjaro, bah, gente, vocês vão desperdiçar o dinheiro de vocês, porque provavelmente vocês não vão perder todo o peso que gostaria, vocês vão se frustrar, e tá cheio de comentário lá no TikTok, no meu TikTok sobre isso, me frustrei, me frustrei, porque não é assim que funciona. O benefício da medicação, ele vem ao longo do tratamento, tanto que no gráfico de perda de peso, vocês podem ver que esse primeiro mês é uma perda de peso bem modesta, mas depois a curva vai que nem descendo a montanha-russa, vai, desce, 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 e daí o paciente perde bastante, mas esse benefício vem ao longo do tratamento, tá? Então, assim, minha sugestão, se tu tem bastante peso a perder, investir em um único mês vai jogar dinheiro fora, tá? Mas que nem eu falei ali, a média de perda de peso pelos estudos é isso, mas vai variar muito dependendo do que tu vai fazer a mais, de quanto de atividade física, de alimentação, se tu tá com outras medicações que atrapalham ou que ajudam, então varia bastante na prática. Fato número 2. Qual que é a diferença entre o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro? Ozempic e o Wegovy são a mesma medicação, exatamente a mesma substância, do mesmo laboratório. Não é uma genérica, é outra coisa, ou uma do laboratório X, não. É do mesmo laboratório e a mesma substância, que é a semaglutida. Qual que é a diferença entre elas? A caneta do Ozempic só vai até 1 miligrama. A caneta do Wegovy vai até 2,4 miligramas. Por que isso? Porque se eu uso Ozempic só para diabetes, a dose ideal é 1 miligrama. 1 miligrama. E se eu uso o Wegovy para obesidade, a dose ideal é de 2,4 miligramas. Monjaro é a substância da tirzepatida. E agora é o que vocês têm que entender. Qual que é a diferença de semaglutida para tirzepatida? Semaglutida, ela é um análogo de GLP-1. Calma que eu vou te traduzir, tá? GLP-1 é um hormônio que a gente produz quando a gente come, que nos traz saciedade. Só que ele é um hormônio que a gente libera ali no nosso intestino quando a gente come, só que ele se degrada muito rápido, a gente não consegue, ele não fica muito tempo no nosso organismo. E aí, a semaglutida, ela imita esse hormônio, ela atua como um agonista. E aí, essa sensação de saciedade dura muito mais tempo no teu organismo. Essa imitação desse hormônio GLP-1 leva um sinal de saciedade tanto a nível cerebral, avisa lá pro teu cérebro que tu tá satisfeito, quanto a nível de intestino, aquela sensação que vocês devem conhecer bem, para quem já usou, de sensação de estômago mais cheio, né? Um tijolo no estômago. Já a tirzepatida, ela é um análogo de GLP-1, mas também de GIP, que é outro hormônio. E daí por isso que ela tem muita potência, porque ela é mais forte por ser análogo de 2 hormônios. E isso, por ser análogo de GIP, ela também vai te trazer uma questão de saciedade e ela vai atuar, esse GIP tem um benefício a mais, digamos assim, que é atuar na tua flexibilidade metabólica. Em outras palavras, ajuda a queimar gordura mais fácil. Deixa a tua gordura do corpo mais propensa à queima, sabe? Então, ela por isso que unindo esses 2 mecanismos e esses 2 hormônios, ela acaba sendo mais potente, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Como meu compromisso aqui com vocês é realmente sempre trazer evidência científica, será que tem comparação de estudo científico entre a tirzepatida e a semaglutida? E a resposta é sim, temos estudos. A gente tem o SURPASS-2, que foi um estudo que comparou basicamente semaglutida de 1 miligrama versus tirzepatida de 15 miligramas. A dose máxima do Mounjaro é 15 miligramas. A dose máxima da semaglutida, vocês acabaram de aprender que não é 1 miligrama, é 2,4. Então, esse estudo comparou essas 2 medicações. Claro que a gente pode pensar que foi um pouco injusto, né? Porque comparou 1 miligrama de um, ou seja, uma dose intermediária, com uma dose máxima do outro. Mas foi um estudo para pacientes com diabetes. O objetivo era ver melhora do diabetes e foi vista também ali melhora do peso. E nesse estudo, tá, gente, a tirzepatida de 15, ela teve uma perda de peso de aproximadamente 13%, já a semaglutida de 1 miligrama teve uma perda de peso de quase 7%. Então a gente
apesar das doses não serem assim, máxima com máxima, a gente pode ver que a tirzepatida se mostrou mais potente. E recentemente, agora mês passado, em maio de 2025, foi publicado o SURMOUNT-5, que foi um estudo avaliando, aí sim, foi uma briga de grandões, assim, briga de leões, sei como é que a gente fala. Como é que a gente fala, Gabi? De cachorro grande. Briga de cachorro grande, tá? Briga de cachorro grande. Comparou Wegovy, semaglutida, na sua dose máxima de 2,4 versus tirzepatida, Mounjaro, em sua dose máxima de 15 miligramas. Gente, foi um fight, assim, tenso. E aí, quem é que ganhou? Tirzepatida ganhou. Ela teve uma perda de peso ali de 21% versus uma perda de peso de mais ou menos 15% do Wegovy. Então, basicamente, né, a tirzepatida, ela é um agonista duplo, que a gente chama de 2 hormônios, e por isso que provavelmente ela aí tem um resultado melhor, tanto na perda de peso quanto no controle do diabetes. Fato número 3. Como e quando ajustar a dose? A orientação é que tu aumente a dose do Mounjaro a cada 4 semanas. Por que é essa orientação? Por que isso está na bula? Porque nos estudos foi assim que foi feito o escalonamento. Então, esse é o usual, o correto. Existem algumas variações que a gente faz na prática, meus pacientes sabem disso. A primeira dose, para quem tem muito peso a perder, às vezes a primeira dose ela é um pouco mais fraca. Então, é uma dose que às vezes eu progrido um pouco mais rápido, mas isso é uma coisa que eu, Lisandra, faço, tá bom? Dependendo do paciente, dependendo da tolerabilidade aos efeitos colaterais, dependendo da eficácia, mas isso não é o que está escrito lá nos estudos científicos, não é a orientação formal. A orientação formal é para aumentar a cada 4 semanas. A gente aumenta de 2,5 em 2,5. Então a gente começa com 2,5 miligramas, depois a gente passa para 5, depois 7,5, depois 10, depois 12,5, até chegar no 15, que é a dose máxima. Ou seja, levam 6 meses para tu chegar na dose máxima de tirzepatida se tu seguir ali o aumento a cada 4 semanas. E aqui eu queria falar algo muito interessante para vocês, que isso eu tenho certeza que tu não sabe. Assim, ó, absoluto, presta atenção. Se tu dormiu já nesse vídeo, acorda. A medicação, ela leva entre 3 e 4 semanas para atingir sua eficácia máxima dentro daquela mesma dose. Então, o que acontece? Muitas pessoas começam a dose de 2,5 e na primeira semana dizem, não senti nada. Não senti nada, tá muito ruim. Gente, calma. Às vezes, tu mantém a mesma dose e na segunda, terceira semana aí bate e tu começa a sentir. Se tu fica muito ansioso para aumentar essa dose logo, às vezes tu aumenta no desespero, na ansiedade, e quando vê, bate os efeitos colaterais e estraga tudo, tu não consegue progredir o tratamento, tá? Por isso que é importante acompanhamento médico. Meus pacientes têm a mesma dúvida que vocês, mas aí o que eles fazem? Eles mandam uma mensagem para mim, eu explico isso para eles, deles, então tá, Lisa, então vou seguir. Ok? Vamos para o último fato número 4. Quais são os principais efeitos adversos? O Mounjaro, ele é uma medicação, como ele também é agonista de GLP-1, que nem vocês aprenderam, ele tem efeitos parecidos com o Wegovy, com o Ozempic, mais comum ali. Enjoo, principalmente se tu exagera na gordura, se tu bebe muito álcool, né? Essas coisas tendem a enjoar mais, tá? Pode ter vômito também, mas é mais raro, mas pode acontecer. E ele pode alterar o teu intestino, ir mais pro lado da diarreia, quanto mais pro lado da constipação, certo? Isso é o dado de estudo científico. O que eu, Lisandra, vejo na prática com meus pacientes? Eu vejo uma tendência maior dos pacientes irem para diarreia. Com o Wegovy tinha uma tendência assim absurda de ir lá para o lado da constipação. Mas com meus pacientes eu tô vendo o Mounjaro ir mais pro lado da diarreia, ou mesmo aquela pessoa que já era constipada, daqui a pouco fica bom para ela, né? Porque daí solta um pouco mais. Então, esses são os efeitos mais comuns. Podem acontecer outros efeitos também relacionados ao intestino, porque lembra, é uma medicação que faz a comida ficar mais tempo no teu estômago, lentifica o teu intestino. Então, tu pode ter uma azia, pode ter um refluxo, uma queimação, arroto, mas claro que por isso, de novo, é importante acompanhamento, porque a gente vai manejando isso com vocês, né? A gente tem ali as nossas cartas na manga para que isso não atrapalhe a vida de vocês, a qualidade de vida, e vocês possam seguir com a medicação. Fechamos os 4 fatos sobre o Mounjaro e eu tenho certeza que pelo menos algum deles aí tu não sabia. O que eu queria terminar esse vídeo dizendo aqui para vocês é o seguinte, gente, Mounjaro é maravilhoso, é uma ferramenta assim, ó, fantástica, realmente é uma revolução, mas que só vai funcionar como tu gostaria se tu tiver um bom acompanhamento. Sem acompanhamento, tu pode até perder o peso que tu quer. Se tá preocupada só em perder, beleza, tu pode perder. Agora, escreve o que eu tô dizendo, tu vai reganhar todo o peso perdido depois.
É uma ferramenta boa? Sim. Mas mesmo sendo uma ferramenta excelente, ela pode acabar te prejudicando se tu não tiver uma orientação correta e não tiver um bom acompanhamento. Se tu gostou desse vídeo, então, que vou pedir like no final mesmo, tá? Deixa o teu like, compartilha com outras pessoas que se interessam por esse assunto, porque a gente tem um compromisso muito genuíno e verdadeiro de trazer informação de qualidade aqui pra vocês e combater a fake news. E se tu tem vontade de usar Monjaro e tem interesse em ter esse acompanhamento médico, tem o link aqui embaixo do vídeo com o link da nossa clínica, né, para agendar consulta, se tu quiser mais informação, e vai ser um prazer enorme te receber. E se tu só gostou desse vídeo e quer seguir acompanhando a gente também, não esquece de se inscrever no nosso canal.